Hoje iremos contar para vocês todas as novidades sobre a vaca vermelha e o terceiro templo de Jerusalém. Iremos juntos conhecer o local do sacrifício da vaca e descobriremos se já está tudo preparado para este sacrifício e quando ele será. E entenderemos qual é a chave para a construção do terceiro templo. 2000 anos, pela primeira vez, parece que tudo começou a se alinhar para permitir que isso volte a acontecer. O que exatamente é necessário para que este sacrifício possa acontecer? Primeiramente, o animal não pode ser qualquer novilha. Tem que ser uma novilha completamente vermelha. E quando nós falamos de vermelha, pessoal, não é vermelha do cor, por exemplo, do meu chale, e sim é uma cor natural, que é um marrom avermelhado. Além disso, ela precisa ser perfeita, não pode ter nenhuma mancha, ferida, cicatriz ou deformidade. Tem que ser uma fêmea, quer dizer, uma vaca e não um boi. Nunca pode ter sido usada para nenhum tipo de trabalho ou carga. E precisa ter no mínimo 3 anos de idade. E vejam esse número 3 que é muito importante e vamos voltar para ele daqui um pouco. E por muitos séculos se procurou uma novilha que se encaixasse com todos estes requisitos, mas não se encontrava. Isto até quando especialistas do Instituto do Templo de Jerusalém voaram até o Texas, nos Estados Unidos, e lá encontraram um fazendeiro cristão que conseguiu criar não uma, mas sim 5 novilhas vermelhas perfeitas. E em 15 de setembro de 2022, elas foram trazidas a Israel. E das 5 novilhas que chegaram em 2022, 2 foram desqualificadas. Mas isso ainda significa que pela primeira vez em mais de 2000 anos, nós temos novilhas preparadas, qualificadas para o sacrifício da novilha vermelha. E não temos somente uma, e sim 3 que estão perfeitas e prontas para o sacrifício. E 3 novilhas aptas pode soar pouca coisa, mas não é de maneira nenhuma. Primeiro, porque a gente só precisa de uma para o sacrifício, e também porque durante toda a história do povo de Israel, somente 9 novilhas foram sacrificadas. A primeira na época de Moisés e Arão, e a última antes da destruição do segundo templo. E estas 3 novilhas são justamente a chave para o terceiro templo. Isto porque o templo só pode ser reconstruído e principalmente reinaugurado se ele estiver puro. Se precisam purificar os sacerdotes, o templo em si e os utensílios. E parte dos utensílios já foram reconstruídos. Justamente mostramos parte deles aqui no canal. Mas esses utensílios não servem de nada se eles estiverem impuros. E eles estão. Nós precisamos da água purificadora feita com a cinza da novilha vermelha para que eles possam ser utilizados. Mas agora, se nós já temos as novilhas prontas e qualificadas, o que mais falta para que o sacrifício seja realizado? Se precisa para realizar o sacrifício um sacerdote que já esteja puro, o que é um desafio gigantesco, porque praticamente toda a população da humanidade hoje em dia é considerada impura segundo a Bíblia. Por exemplo, todos nós temos impureza de mortos. Não só aquelas pessoas que foram a um velório ou um cemitério, todas as pessoas que nasceram dentro de um hospital. Se nós pensarmos no hospital, um ambiente fechado, que sim, há pessoas que já não estão vivas dentro dele. Então, qualquer bebê que tenha nascido em um hospital já é automaticamente considerado impuro. Então, nós precisamos de uma pessoa que seja descendente de Arão,
pertencente à tribo de Levi e que nunca esteve próximo a um morto, nunca entrou em um cemitério e nem nasceu em hospital. E justamente parte do trabalho do Instituto do Templo nesses últimos anos foi encontrar algumas poucas pessoas, mais especificamente 2 pessoas que se encaixam nesses critérios. Então o Instituto do Templo sabe quem são essas pessoas, mas a identidade deles, por enquanto pelo menos, é mantida em segredo. Nós temos então as novilhas preparadas, os sacerdotes escolhidos e, se precisa, também do terreno. O terreno que nós estamos agora, ele pertence ao Vaticano e, obviamente, eles não vão permitir que o sacrifício seja feito aqui, mas esta área continua aqui para o outro lado, atrás deste muro. E justamente o terreno que está ao lado desse foi comprado por uma organização ligada ao Terceiro Templo. A organização se chama Uvnei Yerushalayim e eles compraram o terreno. O terreno, por enquanto, está vazio, mas o terreno existe e foi comprado. O que falta é muito simples. Falta o altar em si, madeira de cedro, isopo, que é uma planta relativamente comum em Israel até os dias de hoje, e falta a lã vermelha. Realmente coisas muito simples e relativamente fáceis de serem conseguidas. E por isso, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, não há nenhum empecilho para o sacrifício das novilhas vermelhas. Porém, tendo dito isso, apesar de não haver nenhum empecilho, nenhum impedimento real, não há nenhuma data marcada para que isso aconteça.